Tá sempre aqui se você quiser olhar para a câmera, tá? Bom dia, comunidade de hoje, num cenário lindão, recebe a nossa coach. Você todas as terças-feiras ouvia na rádio Bom Dia Corporativo com a coach Rosana Sá, e hoje ela está aqui ao vivo e em cores para você. Rosana, vamos tomar nosso cafezinho, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Comunidade. Muito obrigada, prazer estar aqui, chegando pertinho de você, através desse veículo de comunicação que eu tanto valorizo. Rosana, vamos tomar nosso café e bater um papo sobre a autoavaliação. Na sua visão, viaja ao Brasil todo, palestras internacionais, sempre encarando e vendo os mais diferentes costumes e culturas. Qual a importância da autoavaliação? Esse tema é muito importante, porque até como coaching, o assessment, que é o nome chique, né, que a gente dá a avaliação, ele norteia a nossa atuação. Porque quando eu analiso algo, eu analiso embasado em um diagnóstico. E a autoavaliação é um diagnóstico. Ele é o único? Não. Mas ele é um importante diagnóstico que precisa conter saúde. Então, a visão que a gente tem da gente mesmo, ela precisa ser uma visão saudável. Uma visão que me permita fazer alguma coisa com essas conclusões. E, normalmente, a autoavaliação te coloca no prumo. Ela tira os exageros daquilo que a gente muitas vezes acha sobre nós, mas também nos chama a atenção de coisas que a gente talvez não esteja dando atenção e que precisem ser retomadas, qualificações que precisam ser feitas no tocante ao desenvolvimento pessoal e profissional. Então, assim, é muito importante, Douglas, a gente permitir que as pessoas também nos autoavaliem, né? Então, tão importante quanto a autoavaliação é ampliar as nossas conclusões com a autoavaliação, com o que as pessoas pensam de mim. Aí talvez você que esteja me ouvindo, nos ouvindo, pergunte, mas eu vou ficar pensando o que os outros pensam de mim? Não. Essa expressão seria uma expressão doentia de quem quer ouvir o que o outro fala de uma maneira doentia. Mas há uma maneira saudável de receber o feedback do outro, considerá-lo, acolhê-lo e depois tirar as suas próprias conclusões. Portanto, quem nós somos, como nós estamos e aonde queremos chegar são perguntas que a gente tem que se fazer de tempos em tempos. Sabe, Douglas, eu tenho me permitido fazer essas perguntas, eu não sei te dizer em quanto tempo, mas eu sei que isso é muito presente na musculatura do meu pensamento. Diante de algumas crises, diante de algumas perdas de negócios, diante de alguns ganhos de negócios, que é a vida normal, né? A vida que segue. Você tem que pensar, poxa, o que me fez ganhar? O que me fez perder? Tem um pouco aí também, olha, várias coisas que eu tenho que te perguntar, só nessa pouca frase que você deu aqui para nós. Eu também tenho que ter um sentimento de gratidão, porque nenhum sucesso é solitário. As pessoas... Mas falta isso nas pessoas? Falta isso em nós, tá? Em mim, em você, em quem está nos ouvindo. Alguns de nós já são mais despertados. É tampouco porque a pessoa que é grata, ela é uma pessoa que se obriga a continuar grata. Mas é uma obrigação de decisão, não de imposição. Olha, não é coincidência, mas ontem eu estava estudando um pouco sobre o valor de dizer obrigado. E uma das grandes definições do obrigado é que, além do agradecido, além do poxa, valeu a pena, que bom que você fez para mim, a palavra obrigado na língua portuguesa, ela nos instiga a algo um pouco mais profundo. Eu me ponho em obrigação de uma retribuição generosa. Isso é incrível. É uma condição de serviço. Isso, mas é uma condição decidida de serviço. Não é o obrigado da obrigatoriedade imposta. Você se obriga. Isso é gigante. Isso é generoso. É generoso. A autoavaliação, ela tem esse poder de revitalizar, né? Quase de um autoconcerto. Quase de um autoconcerto é quase redundância, né? É um autoconcerto. Mas e a autossabotagem? Talvez seja com o irmão, pro pai, pro irmão, pra mãe, pro patrão, pro funcionário. Talvez ela esteja tão presente quanto a autoavaliação, tão presente com a vontade que a gente tem de se desenvolver. Engraçado, às vezes a gente se pega com medos esquisitos, medos exagerados, e às vezes a própria autossabotagem faz você não temer coisas que deveriam ser temíveis. Então, na verdade, estar centrado, analisar, refletir é algo que precisa ser como é que eu posso dizer? Nutrido. A gente precisa nutrir isso em nós para identificar
essa conclusão está me levando a melhorias ou ela está me sabotando de fato? Quantas vezes eu, diante de um auditório, já fiquei com medo. Eu mesmo tive que parar. Mas peraí, Rosana, quantas vezes você já esteve diante de auditórios? É que é uma linha tênue, né? Existe o medo, e que esse medo exacerbado, que trava... Que é autossabotagem. Que é autossabotagem. E existe aquela coisa do frio da borboleta, que isso é saudável, né? Isso te põe em alerta. Tem um texto que diz que aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair. Perfeito. Então, essa borboleta é importante. Isso. Agora, essa coisa de o que eu faço, isso arrebenta. Olha, você me instigou a uma reflexão prática. Então, vamos lá. Então, nesse exemplo, por exemplo, da palestra, eu senti esse exagero não saudável de medo. Aí, o que eu faço com isso? Eu vou nutri-lo? Porque assim, ninguém sente porque quer, você concorda, né? Você que está me ouvindo, você também. Ninguém sente medo porque quer sentir, ninguém sente raiva porque quer sentir, a gente sente. Então, qual que é a nossa decisão? Nutrir ou impedir? Então, diante de um medo que você percebe que está te prejudicando, a gente tem que parar e pensar o seguinte: tô com medo de quê? Ok? Vamos deixar objetivo isso? Vamos dar nome aos bois? Isso. Aí você dimensiona isso. Aí vai ficar: poxa, eu tô com medo sem sentido. Poxa, eu falo em público. Eu tenho 47 anos, desde os 7 anos eu falo em público. Então não é medo de falar em público, não é. Então você elimina. Esse eu não preciso ter. E tudo isso muito rápido. Muito rápido. Eu não preciso ter, tá bom. Tô com medo de quê? Poxa, mas os currículos aqui, as pessoas são muito bem formadas, tem muita competência, muita gente exigente. Aí você fala: poxa, isso é verdade, mas eu tô exagerando. Sabe por quê? Não há ninguém que esteja sentado aqui que não tenha o que aprender. Tampouco ninguém que não tenha o que ensinar. Existe uma necessidade de nivelar? Existe uma necessidade de acolher. Ok. Né? E nesse acolhimento não é um nivelamento que eu acho, é o acolhimento de respeitar as diferenças. Pelo contrário, é de saber que talvez um catedrático vá gostar, aprender e se instigar de uma maneira diferente de um não catedrático. Mas isso não quer dizer que ele é melhor ou pior. Eu que tenho que ter uma linguagem eclética e conteúdo para conseguir atingir ambas as pessoas com as expectativas. Isso é muito complicado, porque comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que você entende. Isso. Então eu acho que o grande problema do mundo ainda continua sendo a comunicação. E você trabalha com isso o tempo todo. O tempo todo. E eu sou apaixonada pela comunicação e às vezes dou risada de mim mesmo quando por bobagem me comunico mal, né? Talvez você que esteja me ouvindo pense: poxa, como eu não consegui expressar uma coisa tão simples, às vezes para um filho, para um marido, para um namorado, para um irmão, para um amigo, para um funcionário, né? Então a comunicação é uma coisa muito viva. E ela hoje ainda se mantém um dos maiores desafios da humanidade. Extrapola a carreira, ela se mantém nas relações. Então aí a gente tem duas decisões: ou eu me comunico, ou eu não estou nem aí com a comunicação. Rosana, isso é um gatilho que eu preciso exercitar para saber que hora romper com esse tipo de coisa? É verdade. Romper com medo, romper com essa coisa de eu tenho razão, romper com fechar o filtro, né? De não ouvir o chefe, de não ouvir o esposo, de não ouvir a esposa. É um exercício de humildade. Tem outras respostas. Mas aqui me vem à mente agora, sabe, Douglas, assim, a gente tem que ser humilde. Ninguém fica falando: eu sou humilde, não é isso. Mas a gente tem que se pôr. Senão a gente até perde, né? A história da medalha, né? Colocou a medalha e perdeu. Mas vamos conversar aqui, né? De uma maneira muito simples. A gente tem que se manter humilde quando a gente chega à conclusão que é uma ação humilde, a gente pensa o seguinte: estou incomodada com o Douglas. Por que será? Pô, o que eu fiz? Estamos aqui. Tá, olha a comunicação como é que é. Mó bate-papo legal aqui. Poxa, se o Douglas me incomoda, por quê? Será que ele me ameaça alguma coisa? A gente tem que ser honesto com os nossos sentimentos, porque eles também sinalizam coisas importantes. O que a gente não pode é dar voz total e a liderança para eles. Mas com certeza o processo da razão e do entendimento tem que considerar o coração. E que bom! Isso faz de nós seres humanos, seres que raciocinam, mas escutam os seus sentimentos. Eu acho que a grande roubada é quando você despreza de uma vez por todas o sentimento ou dá voz total para ele. Pera lá, cada coisa no seu lugar. Você sempre trata, enquanto coach, né, palestrante, você sempre, eu acredito, e você me corrija, você sempre tem o desejo de fazer o melhoramento das pessoas. Sim. E com certeza as pessoas vão nas suas palestras, você tem dentro da sua empresa ciclos,
sempre o entendimento e o desejo de trazer um melhoramento para as pessoas. Entendo. Essa sinergia é importante. Mas quais são, na sua opinião, as principais dificuldades para que essa troca seja de êxito e de sucesso? Adorei essa pergunta. Muito obrigado. Adorei essa pergunta. Eu acho que ela é muito rica para a gente que está conversando aqui, para você que nos ouve agora ou que ouvirá isso em outro momento. Gente, a gente tem que ser especialista, se é que a gente tem que ser, entender necessidades. O mundo se move errado. É grande, né? A Rosana se move errado. As pessoas se movem errado quando a gente deixa as necessidades passarem à nossa frente sem que a gente as perceba. Então, se o desempenho é a solução de algo, é a evolução de algo, ele prediz e ele deve ser precedido por necessidades. Então, qual é a necessidade que as pessoas têm? Que caminhos elas buscam? Que limitações elas precisam vencer? Então, o conhecimento e o entendimento das necessidades, para mim, é um dos maiores desafios pessoais e profissionais. Porque como coach, como mãe, como esposa, como palestrante, como empresário, como empreendedora, eu preciso entender de necessidades, porque só terá sentido o que eu propor se essa proposta tiver uma necessidade a ser suprida, um desejo a ser suprido, um sonho a ser realizado. Eu vou mais alto nos desafios para nós mesmos, tá? Nós precisamos, inclusive, despertar necessidades não entendidas pelas pessoas com as quais a gente se relaciona. Tem gente à nossa frente que tem necessidades explícitas de desenvolvimento e que não percebe. Aí vem um ditado de manhinha, né? Que com muito carinho, minha mãe era uma nordestina muito querida. Manhinha diz o seguinte: pior cego é aquele que não quer ver. Continua valendo isso mesmo, talvez dito por Harvard, com as pesquisas comprovadas. Fica mais bacana, mas eu prefiro a sua mãe falando isso. Sabe? Então, assim, e às vezes a gente diz às pessoas, mas a gente tem que se perceber, né? Há momentos que eu tô com burros em ponta de faca, né? E não tô parando pra ver, Rosana, o que tá acontecendo com você? Quais necessidades você não enxerga de si mesmo, né? Outro dia, eu viajo muito, né? Muito. E outro dia eu estava lá olhando pro meu marido com aquele desejo de fazer feliz, né? Nós completamos agora 25 anos de casado. Eu acho que a gente não é apaixonado um pelo outro à toa, a gente se nutre. E eu fiquei pensando, putz, eu preciso melhorar como esposa, né? O que eu preciso fazer? Olha que boa a tua avaliação. E para nós, homens também. O que eu tenho que fazer? Aí eu fiquei pensando, de verdade, aí você acessa a coach, a professora universitária, tudo. Aí eu olhei pra ele estava um pouco distante assim. Falei, Rosana, apaga tudo. Que esposa será que ele precisa que eu seja? A pergunta que muda. O quê? Você muda a pergunta. A vontade é legítima. Olha que coisa bacana. A motivação que tá pura nesse caso, tá legítima. Mas eu, sabe, às vezes eu vou achar que ser uma melhor esposa, deixar minha casa brilhando no lustre de cristal. E ele vai falar, poxa, você fica melhor quando você assiste o jogo comigo. Ok? A gente complica, Douglas. Mas você me remete a outra questão. Normalmente a gente tem criado soluções para problemas que não existem? A gente cria problemas que não existem. É, verdade. Aí a gente os cria. A gente fantasia, né? Lógico. Tem outras coisas que são concretas. Tá? As coisas são práticas. Uhum. As coisas são concretas e são bastante práticas, e a forma de entender o mundo tem que ser um pouco mais pragmática. A gente tem que parar um pouco de inventar. E quando você se pergunta, né, que esposa, como é que eu posso melhorar? E quando você inverte, que esposa que ele deseja ter e vice-versa. E vice-versa, talvez você utilize a máxima da compaixão, que é se colocar no lugar do outro. E a generosidade, né? De me abrir para me transformar em prol do outro. Porque eu não falei de nenhuma realização própria nesse momento. Eu, naquele momento, queria altruísmo. Eu nem sei falar. Altruísmo. Com altruísmo, Nossa, fazer o bem pra ele. Aprendeu rápido. Mas eu queria inventar altruisticamente, não existe. Tudo bem. Ou seja, era uma atitude que na hora você não percebe. Eu tô percebendo agora que a gente está conversando sobre o tema, tá? Mas na hora é muito instintivo. Bom Dia Comunidade trazendo reflexão para Rosana. Sempre. Então assim, eu tô fazendo por mim, não é errado fazer por nós mesmos. Pelo contrário, é um princípio de sobrevivência e de qualidade de vida. Eu preciso me cuidar, e por isso a importância da autoestima, que na verdade é uma autoestima controlada, né? Nem se sentir a última bolacha do pacote, mas também não sentir os piores dos piores. Então, esse sentimento de altruísmo, de fazer o outro feliz, ele vai longe. Quando a gente se habitua a fazer isso, você pensa no cliente. Puxa, queria
entendimento, aquele jeito de dizer alguma coisa. A resposta técnica, Douglas, será aquela. Porque fatos e dados não argumentos. Então, quando você me diz o seguinte, que às vezes a gente inventa coisa, você está coberto de razões, e eu reafirmo isso. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu tenho tudo tão claro, uma razão tão explícita, que eu preciso dosar de solidariedade, não para mudar a minha opinião, porque a técnica me diz para fazer aquilo, é aquilo que eu vou fazer, mas para mudar a maneira de entregar aquele atendimento, aquela negativa, aquele não ou aquele não desse jeito. Eu tenho falado muito sobre atendimento humanizado, e não tenho falado muito porque gosto muito, tenho falado muito porque a necessidade é gigante. O mundo precisa disso. Tá? E aí eu fiquei pensando assim, por que em hospitais as pessoas têm treinamento de atendimento humanizado? Na minha cabeça de leiga, eu pensava assim, seria um lugar que as pessoas tinham que ser mais humanas. Eu fui entender um pouco essa história. Não é um lugar que as pessoas têm que ser mais humanas. Elas são movidas por motivações humanas, mas se a própria humanização não colocar diante delas, as pessoas não colocarem uma proteção, elas morrem. Elas morrem e não conseguem fazer os atendimentos necessários, frios, processuais para a vida de uma pessoa. Protocolos de vida. Então, qual que é a questão? Quando a gente se adentra a técnica, a gente tem que pôr humanização na entrega da técnica. E quando a gente tem muita sensibilidade e solidariedade, a gente tem que pôr processos para entrega disso. Por que tem tanta gente que abusa da solidariedade do outro? Porque é uma solidariedade desmedida. Na minha terra chama folgado mesmo. Boa. Na minha também. Rosana, deixa eu abordar contigo algo que eu costumo dizer, talvez se estiver errado você pode corrigir, fica bastante à vontade. Não se preocupe o que fala de você. Preocupe-se com quem fala de você. Eu acredito que as pessoas às vezes dão credibilidade a quem não tem credibilidade. E as pessoas estão definhando por... A gente já falou isso no começo da conversa aqui, e seria até uma ponderação, mas às vezes a gente fica ali remoendo, tomando um veneno e dando ouvidos e credibilidade a quem não merece credibilidade. Isso no mundo corporativo acontece também? Acontece, e a gente vai tornar esse caldo um pouquinho. Vai. Tá, por quê? Eu quero falar, antes de responder a você, das pessoas com credibilidade, eu quero falar do que elas falam e não de quem fala. Por quê? Quando a gente trabalha no mundo corporativo, e isso se estende às outras relações, a gente costuma dar uma atenção especial porque é necessário ao feedback. Feedback é uma opinião que as pessoas têm de nós. Sim. Concorda? Ok. Quando a gente diz sobre feedback, na emissão do feedback, entre outras coisas, a gente diz o seguinte, olha, você tem que formatar um feedback adequado para eu dizer para alguém alguma coisa, tanto o elogio, que eu gosto muito de pensar que quando eu dou um feedback positivo, que a técnica chama, que é o elogio, a gente está dizendo para o outro assim, faz de novo, não para de fazer. Uma coisa interessante de pensar. Quando você fala assim, poxa, o feijão da minha mãe é uma delícia. Você está dizendo, mãe, faz sempre esse feijão. Não para de fazer esse feijão, vive para fazer esse feijão. Então o elogio faz de novo. E ela falando disso para um gordinho aí lá. Né? Beleza. Agora o feedback corretivo, construtivo, aquele que de alguma forma não concordou com aquele comportamento não agregou e ele precisa ser evitado ou repensado, a gente tem que se preparar para emitir esse feedback. Até aí, beleza. O que eu quero conversar nesse link que você me puxou para pensar com você é o seguinte: quando a gente recebe o feedback, isso perde um pouco o sentido. Eu me preparo tecnicamente, só que eu não posso dizer assim, mundo inteiro, dê feedback correto para mim, tá? Talvez uma pessoa sem credibilidade fale alguma coisa para nós e nós podemos fechar os nossos ouvidos por conta dela não ter credibilidade e perder a oportunidade de crescer com aquilo que ela falou. Um exercício duríssimo que eu tenho feito, tem dado certo, mas ele é difícil de ser feito. Quando alguém diz algo de uma forma que me afronta, me incomoda, que eu sou uma profissional de comunicação de comportamento, então já me agride nos meus valores. Concorda? Então já começa a ter uma barreira. Aí já acaba a palestra, né? Aí eu tenho que tirar a barreira, eu sei que eu coloquei. E até aí, então eu tô certa, porque aquele jeito tá errado. Só que o feedback que a gente recebe, a gente não tem que ficar olhando o jeito. A gente tem que pegar a essência. Então a gente tira o sentimento e a razão mesmo daquela, ou a pessoa não ter credibilidade, ou a forma não ter sido adequada, e pensa assim, tá bom, do que essa pessoa me disse, o que realmente eu preciso ouvir?
Então eu preciso filtrar e reler o que ela me diz. Rosana, você fez isso. Em que ela tem razão ou em que ela não tem razão? Porque o que eu vejo muito, isso nos ambientes profissionais, muitíssimo. Ao receber um feedback inadequado, seja por falta de credibilidade, ou por falta de formato, jeito, hora e local, nós perdemos a oportunidade de crescer. Vou contar um exemplo de casa. Um dia as crianças chegaram e falaram assim: mãe, estão fazendo fofoca da gente. É sério? O que é que falaram de vocês? Eles contaram e tal. Eu falei: nossa, é verdade? Não, mãe, não é verdade. Pô, vocês têm razão de estar bravo. Eu peguei e falei assim: vem cá, mas dessa fofoca, tirando a fofoca, o que ficou de verdade? Aí eles colocaram um ponto que era um ponto passível de melhoria. Ah, a gente até estava fazendo isso, mas não era tudo isso. Então beleza, então vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos tirar o exagero, mas não houve um fato. E sobre esse fato? Se até o fato. E sobre este fato, o que você tem que fazer? Porque senão, Douglas, a gente volta a ser mesquinho e perde a oportunidade de crescer. Só que não é um exercício fácil, mas quem faz isso é uma pessoa diferenciada. Eu me percebo, puxa, como eu cresci, puxa, como valeu a pena ter ouvido, mesmo que torto, aquilo que eu ouvi me fez repensar para eu não ter que ouvir outras vezes. Tá? Então, assim, ainda que a pessoa não tenha credibilidade, a gente precisa repensar se o que ela falou vale a pena considerar ou não. Você está falando muito aí para mim, para os nossos telespectadores, de uma questão de processos mentais. Isso. É um processo mental que você precisa se policiar e você precisa ter esse gatilho de eu vou fazer isso. Precisa acreditar que esses processos são legítimos. Se você não acreditar, você não vai fazer nada disso. Você vai xingar a pessoa, mandar ela pro raio que o parto. Aí que você faça isso, depois você tem que parar e pensar: o que eu fiz ou deixei de fazer que me provocou isso? Eu gosto muito daquele exemplo do direito do fato gerador, né? Sim. Ok. Qual fato gerador que me envolve, que me fará crescer se eu parar para pensar? Então, ainda que na hora você também explodiu, tem que ter um repensar depois. Porque senão a gente vai perder o tempo inteiro a oportunidade de fato de se desenvolver. E talvez não seja nem para aquela pessoa que você vai devolver a devolução, mas para a própria vida. É, porque na verdade vai ficar contigo, né? É. Às vezes você está amarrado com alguém pelo pescoço numa corrente invisível e você não consegue se libertar, porque você não tomou essa atitude. Eu queria que você me falasse aqui, falasse para quem está assistindo a gente, sobre a forma correta de sair de grupos de WhatsApp. Muito legal, é uma coisa tão simples, mas tão produtiva. Você que fica saindo dos grupos de WhatsApp aí. Olha, um grupo de WhatsApp, ele existe às vezes para nós sem a gente escolher. A gente fazem grupos e a gente começa a fazer parte. Outros que a gente quer fazer parte. Bom, mas esses que a gente quer fazer parte normalmente não colocam a gente. Boa, boa. Então você tá lá no grupo X. Por algum motivo aquele grupo tá te irritando. Você não tá se irritando, você até gosta daquele grupo, mas você não consegue acompanhar. A tua bateria não consegue. A tua memória no smartphone também não consegue. Enfim, por alguma razão você sairá daquele grupo. Qual a maneira correta de sair de um grupo de WhatsApp? Uma delas que eu sugiro é a seguinte: uma mensagem dizendo assim: pessoal, não consigo acompanhar mais este grupo, porém estou à disposição no particular. E aí você pode sair do grupo, ok? É o jeito mais honesto do mundo de dizer: olha, chega. Eu não consigo, não dá pra mim, porém eu continuo aqui. Eu posso não continuar no grupo, mas eu mantenho o relacionamento. Mas o que eu aprendo com isso, Rosana? As pessoas têm essa coisa do acolhimento, porque é gritante quando você olha lá, João das Couves saiu do grupo. Todo mundo se sente abandonado. E às vezes começa no inbox aquela conversa: você viu fulano saiu? Olha, você viu, ó, falou agora que levou, começa a fazer releitura dos textos da pessoa. Olha uma coisa bacana. Existe um jeito certo de sair do WhatsApp, gente. Olha, eu vou tentar exprimir uma das maneiras que a gente pode provocar sensações ao sairmos do grupo. Estou conversando com vocês, o Douglas me trouxe aqui e a gente está batendo esse papo. E no meio da conversa, por alguma coisa que ele falou, ou por nenhuma razão explícita, acontece isso. Foi embora. Que vazio é esse? É. Sabe, o que ele falaria? O que ele continua a dizer? Voltamos para problemas técnicos. Aliás, a Rosana partiu. O hashtag partiu. Mas isso é muito... Principalmente, hoje a gente vive no mundo do WhatsApp. É tudo muito rápido. Eu gosto muito do WhatsApp. Eu falava com a minha assistente hoje, como é, a cada evolução da tecnologia, você para e fala, como é que eu vivi sem isso? Isso. Eu demorei para ter o WhatsApp. Eu achava uma coisa boba. E hoje eu me pergunto, e
como é que eu vivi sem isso. Porque é muito prático, você sabe disso. Então essas tecnologias elas vêm para agregar, mas elas também geram problemas novos. Que o cérebro ainda não está acostumado. Principalmente nós, que geração que a gente é? X. A gente é X? X. A gente é X. Talvez o pessoal da Y já consiga entender. Mas o pessoal da Baby Boomer... E o Boomer? E o Boomer? Gente, Boomer era a questão lá da Segunda Guerra Mundial, tá? Esse pessoal, como é que... Eles não estão preparados e formatados para isso? Para essa tecnologia toda? Como é que responde a esse novo anseio tecnológico? O que eu tenho percebido é que existem várias iniciativas de inclusão digital. E eu fiquei muito feliz quando vi, há quase um ano atrás, um dos meus clientes proporcionando um grupo de estudo de iPhone, de smartphone, na verdade, né? E eu falei assim, como é que assim? É porque a Apple não paga isso. É verdade, aqui, então é smartphone, né? Então, olha só. Eu achei estranho, mas eu achei maravilhoso. Qual que era a ideia? Pegar pessoas que não tinham essa intimidade com a tecnologia, e tinha geração X lá dentro, tá? E eles puderam entender. E aí começaram a se relacionar melhor com os outros públicos que utilizaram. Alguns gostaram, outros não gostaram. Independente de gostar ou não, temos que colocar limites. Por exemplo, muito poucas pessoas sabem da função da lista de transmissão. O que é a lista de transmissão? Quando eu, normalmente um líder, alguém que quer emitir uma mensagem para um grupo de pessoas, mas não quer interação entre esse grupo de pessoas. Talvez sejam clientes, inclusive concorrentes. Então ele usa a sua lista de transmissão para dentro dos seus contatos mandar aquela mensagem. Cada pessoa vai receber só você e ele. Quando essa pessoa responder, vai responder para quem emitiu. Okay. Então tem gente criando grupo desnecessário. É importante, por exemplo, criar grupos temporários, mas tem que conversar, gente. Não é só na cabeça de quem cria o grupo. E outra, quem é administrador do grupo tem que fazer valer essa função de administração. Então você está numa administração e vem alguém colocando um bebezinho falando bom dia, bom dia. Se o teu grupo acolhe isso, beleza. Mas se o teu grupo não acolhe essa regra combinada, você chega no inbox e fala assim, olha, sua mensagem é linda, mas ela não é adequada para sua vida. E incansavelmente você vai ter que, de tempos em tempos, lembrar a galera disso, porque a mensagem instantânea a te instiga a passar, muitas vezes sem dizer. Quantas pessoas já passaram vídeos em grupos que eu estou e depois pediram desculpa? Por quê? Não viram o vídeo inteiro, acharam o vídeo maravilhoso e no final tinha alguma coisa da qual ela não compactuava. E às vezes é grid, né? É um palavrão, quem gosta de palavrão e passou um palavrão, cada um na sua escolha. Mas na verdade, ela não viu o vídeo inteiro. E outra, geração Y também. A gente pensa que eles estão antenados, eles estão mesmo antenados. Só que muitas vezes eles têm 200 grupos e não entra nenhum deles para lá. É uma conversa que eu já tive com você. Nós estamos indo muito longe, muito rápido e sem enraizamento. É verdade. Esse é um grande problema dessa geração tão efêmera que a gente vê aí. Porque não tem volta, né? A gente tem que se repensar. E é lógico que a gente tem que acelerar um pouco também. Eu acho que tem muita coisa que demorou demais para acontecer. Só que também não pode ser tão rápido. Então a gente vai ter que ter as suas medidas. Uma coisa que eu não comentei, que eu acho que é pertinente, o que é relevante tem que virar assunto. O que é relevante na sua vida, na sua família, no seu ambiente de trabalho tem que virar assunto. Então, por exemplo, temas de utilização de WhatsApp no meio corporativo tem que ser um assunto de equipe. A gente tem que conectar o nosso grupo, hein? Sabe? Seja nas reuniões presenciais ou no próprio WhatsApp. Qualquer vez de tempo em tempo, gente, nós estamos otimizando. Eu faço parte de alguns grupos que dá gosto. Porque o grupo é produtivo, tem a cara do grupo a comunicação. Então, agora tem grupos que eu adoro, as pessoas estão lá, mas eu não consigo interagir, porque assim, por exemplo, aquelas mensagens gigantes, gente, e-mail, não é aquilo. Por que você anexa no e-mail e manda aquela mensagem, ou você põe um texto gigante que as pessoas vão ficar passando assim o dedo, e ninguém vai ler nada? Eu já tive esse problema, porque às vezes você quer exprimir alguma situação e você acaba escrevendo uma coisa de 10 linhas, já me incomoda profundamente. Uma coisa importante, quando a gente vai... Aí eu escrevo mais 10 pedindo desculpa. Boa. Olha só, outra coisa importante, quando a gente vai passar um vídeo, o que é uma regra, tá, gente? É uma reflexão. Você vai passar um vídeo, diga por que você está passando o vídeo. Por exemplo, eu achei um vídeo fantástico. Aí eu tenho o investimento do meu tempo e dizer o seguinte, pessoal, o vídeo que eu vou compartilhar tem 5 minutos. Reserve um tempo assim que puder, porque ele fala de assuntos sobre generosidade que impactaram na sua vida. Sabe Vende o produto. Preâmbulo. Você está vendendo o produto. Se comunica. Se comunica. Você gera interesse.
Poxa, é diferente de alguém. Você vai, por exemplo, no Facebook, os vídeos deveriam passar de 1 minuto. Os primeiros vídeos que eu fiz no Face, eu queria por 5 minutos, 3, eu fui descobrindo que não, seus vídeos 2 minutos, 1 minuto e meio. É que você já me conheceu, sim, né, numa evolução. Eu já conheci ela a parte boa. Já conheceu numa evolução, mas, sabe, exceto quando é combinado. É uma videoaula, peraí, tá um pouquinho mais. Só para liberar a Rosana, ela tá me atendendo aqui no hotel que ela tá hospedada, super simpática e muito bastante... carinho. Obrigado. Eu queria que você falasse sobre o que aconteceu no Brasil agora. Nós acabamos de ter um movimento social absurdamente organizado. As pessoas foram à rua, disseram o que queriam, mudaram o presidente, agora era o vice-presidente, agora é o presidente. As pessoas se antenaram, só que tudo isso aconteceu muito por causa da força da juventude. Você sendo uma coach, alguém que faz palestras e está o tempo todo jogando com essa galera, qual que é a tua visão disso? Sem demagogia. Isso é muito bom ou isso é muito ruim? Sem demagogia, eu adoro a juventude. Talvez por uma parte de preservação da individualidade, porque me permite manter-me atualizado. Porque aos 47 anos eu não me sinto uma velha, mas eu também não sou jovem. Eu me sinto uma jovem senhora. Você concorda ou não, é com você. O fato de ser professora universitária me ajuda muito também. Eu, como trabalho voluntário, eu supervisiono um grupo de teatro, né, que tem a mescla de várias idades. Eu gosto da mescla de várias gerações juntas no mesmo ambiente, a vida como ela é. Você me faz lembrar o jugo, né? Quando você pega o boi novo com o boi velho, e um com a experiência, outro com a força, e a coisa caminha. Tá. Qual que é a diferença? Tratar as relações entre as gerações, não apenas a idade e a geração isoladamente. Então, por exemplo, nutrir de valores, ser nutrido por valores e respeito, para eu olhar para o mais experiente e falar assim, o que ele tem para me ensinar? O que eu posso? Sabe, o que eu invisto de tempo com ele? E o contrário é verdadeiro. Poxa, o que esse moleque, o que essa menina tem para me instigar? Então, assim, é o respeito por pessoas, Douglas. A gente volta ao início mesmo, sabe, da essência das relações. Se eu não respeito, independente da idade, eu não respeito ninguém. Eu me sinto muito revigorada com o vigor da juventude, porque eu penso que as grandes inovações vêm pela rebeldia do lado positivo, do romper o comum. A rebeldia eu não concordo porque eu tenho que não concordar, isso aí também é horrível. Eu não concordo nessa parte. Então, a gente tem que repensar. E isso faz com que o exercício de quem exerce as funções precise ser repensado. Então, eu não posso... Hoje eu tenho clientes que são atendidos pela geração Y e até a Z, que são boomers. Então, pera lá. Se eu também, esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, não respeitar o idoso, e quando o cliente dele for idoso, ele não vai conseguir conversar? É verdade. Tá? É uma questão... De não ter arrogância, né? O mais experiente entender que pode aprender com o mais novo, e o mais novo entender que o mais experiente tem muito para ensinar, independente se ele domina ou não as ferramentas. Né? E o interessante é assim, a comunicação, entre outras definições, não sei se eu já comentei isso contigo, entre outras definições é um ato de solidariedade. E olha, dá trabalho se comunicar, porque você realmente se esforça para que o outro entenda. E tem gente que não quer perder tempo. Eu considero isso um investimento de tempo, principalmente quando o outro é importante. Sabe quem é importante? Todo aquele que não sou eu apenas. Bom, então o outro precisa ser considerado. Para eu te liberar, agradecemos demais, meia hora de bate-papo com a Rosana. Tem uma frase que eu achei fantástica o dia que eu ouvi. Alguém disse, somos 1000. E foi retrucado. Somos 1. Somos um, interessante. Somos forte porque somos 1, não é porque somos 1000. A importância da unidade. Isso no mundo corporativo, isso nas famílias, isso nas organizações da sociedade. A tua visão quanto a isso? Olha, você me fez lembrar uma coisa que eu acredito muito. Quando a gente trabalha com muitas pessoas, a gente precisa entender qual é o consenso entre essas pessoas. A unidade não precede a unanimidade. Né? Mesmo porque toda unanimidade é burra, né? Tá, então assim, a unanimidade ela cala algumas coisas, então ela se torna mentirosa. Mas a unidade quer dizer que uma maioria está dizendo alguma coisa que precisa ser repensada. Então, além do consenso, tem uma outra coisa que a gente precisa ter. Quando eu sou minoria, quando você é minoria, e eu estou dentro de um grupo em que eu acredito, eu tenho que dar o meu consentimento para que o que a unidade escolheu vá em frente.
Eu acho que um dos grandes recados que se eu posso dar ao meio político, não apenas no exercício da política do país, no exercício de articulações da vida como ela é. Nós precisamos dar consentimento às coisas que não saem do jeito que nós queremos que saiam. Então, se a gente tem votos internos de uma equipe de trabalho, vamos fazer dessa forma, e eu ainda penso diferente, eu vou ter que fazer daquele jeito. Então, eu dou o meu consentimento, eu dou o meu melhor. E procuro fazer tudo o que for possível para que aquilo aconteça. E ainda, se estou incomodada, vou procurar manter-me antenado a isso, porque talvez eu esteja vendo algo que todo mundo não está vendo, e isso é importante para o grupo também. Tá? Aí você vai antecipar uma frase que eu gosto muito, que é: quando todo mundo pensa a mesma coisa, ninguém está pensando. É verdade. Tem que ter o contraditório, né? E o contraditório nem sempre é a oposição negando aquilo, mas é o complemento que faz algo diferente. Então, a gente precisa disso. Isso é uma questão de sobrevivência. Tá? Quero terminar a minha atuação com você, que aliás ficaria aqui a noite toda, dizendo o seguinte: eu ouvi outro dia uma reflexão sobre interdependência fantástica. O organismo vivo, ele só é vivo porque ele tem interdependência. Então, se o nosso organismo resolve ser autômato, eu vou fazer o que eu quero, e a célula diz isso é uma doença. É uma anomalia. Uma das definições de câncer qual é? Que é de fato as células que decidem crescer, se reproduzir sem considerar o restante do organismo. Então leva o organismo vivo a um colapso. Essa reflexão que eu ouvi, e ela também veio com esse complemento para a organização, eu preciso de interdependência, ou seja, autonomia, e sair isolado é uma faca de dois gumes, que ela só tem prazer no início dessa bandeira levantada, porque enquanto em algum momento teve sentido independência ou morte, hoje a grande bandeira, essa fala não é minha, mas eu repito porque eu acredito nela: interdependência é vida. Boa. Bom dia, comunidade, agradecendo demais Rosana Sá nesse bate-papo, que ficaria muito mais tempo também, para tanto conhecimento e de forma tão simples e direta de ti e me ensinar. A gente fica por aqui. Rosana, obrigado. Obrigada, Deus te abençoe. Obrigado, gente. A gente volta. Beijo, tchau, tchau. Coração, amei estar aqui com vocês. Tamo Se produz junto. aquilo que você acredita, invista na sua comunicação, vale a pena. Viu? Ela não para. Tchau, gente. Obrigado, meu amor. Valeu.